Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o majestoso número 316 da história entre São Paulo e Corinthians, no estádio Mané Garrincha pela primeira vez, valendo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo às 16 horas, com transmissão ao vivo pela Globo. Mas Delazar, porque esse jogo está sendo no Mané Garrincha? Porque no Morumbi tem show do Bruno Mars. Então São Paulo vendeu o mando, para um grupo de empresários em Brasília, e esse jogo será em Brasília, tá bom? Então os confrontos entre esses dois times aí são de 315 jogos, com 97 vitórias do São Paulo, 113 vitórias do Corinthians, 105 empates. O São Paulo fez 413 gols e o Corinthians fez 424 gols ao longo dos tempos nos confrontos entre São Paulo e Corinthians. E eu já peço aqui, antes de falar da partida, do que vem por aí, eu já peço o seu like maroto aí, como diz o meu filhão. E se você ainda não é inscrito do canal, já se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente, tá bom? Vamos falar então da partida aí, Momentos distintos em termos de brasileiros e em termos de Copas, Por quê? No brasileiro, o Corinthians hoje é o 17º com 28 pontos, o São Paulo é o 5º com 44 pontos. Então um briga na parte de cima da tabela, outro na parte de baixo. Já em Copas, o Corinthians chegou a 2 semifinais, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, sendo a última delas aí numa vitória de 3-0 sobre o Fortaleza. O São Paulo foi derrotado na Libertadores sob o comando do Zubeldia, invicto. Ele perdeu nos pênaltis para o Botafogo após 2 empates com o time do Rio de Janeiro. Está sendo muito contestado e para isso deve vir com mudanças no jogo de hoje diante do Corinthians. O Corinthians vem de 5 vitórias em 6 jogos. Ramon Dias colocou o time do Corinthians em ordem aí e vem se organizando da melhor maneira, mas não se encontrou ainda como deseja no Campeonato Brasileiro. E o que vai acontecer hoje aí, O São Paulo junta os cacos, ou o Corinthians segue a boa fase e dá uma fugida da zona do rebaixamento, Nós vamos saber nesse jogão de hoje à tarde, O Zubeldia, para arrumar o seu time aí, não contará hoje com o Nestor, tá, gente? Nem com o Michel Araújo. O Nestor está suspenso e o Michel Araújo, ele teve aí uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, tá? Então, ele também está fora desta partida. O São Paulo deve vir a campo com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Wellington e Marcos Antônio, Bobadilha, Lucas, Luciano, Wellington Rato e Caleri. Então nós vemos aí no São Paulo 2 mudanças, na lateral direita e no meio campo. O técnico parece que vai sacar Rafinha e Luiz Gustavo dessa partida para deixar um time mais dinâmico, mais jovem, contra essa equipe do Corinthians que costuma jogar com 3 volantes de marcação ali, deixando somente o Garro mais solto. O Corinthians do Ramon Dias não contará provavelmente com o time titular do Memphis Depay. Ele vem aí numa crescente física e vem entrando, ganhando minutos ao longo dos jogos que o Corinthians tem feito. Então, por não estar na sua plenitude física, o Ramon Dias deve pôr os 11 aí que melhor fisicamente e taticamente se encontram. O Corinthians não conta com o Thales Magno, que teve uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda, está fora. O Corinthians, que vem aí provavelmente com Hugo Souza no gol, Fagner, André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, José Martinez, Charles, André Carrilho, Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto. Os pendurados do Corinthians, gente, são o Hugo Souza, o José Martinez, Mateuzinho, Pedro Raul, Rodrigo Garro, Romero, Rian e o Thales Magno. Desses, quem jogar se tomar amarelo está fora.
Os pendurados do São Paulo são Arboleda, Alan Franco, o Wellington, Galopo, André Silva e o William Gomes. A mesma coisa serve para os jogadores do São Paulo, né? Então, trazendo para a partida aí, para as mudanças e para a parte tática, o que nós vemos que o técnico Zubeldia quer um time mais veloz no meio-campo, de marcação mais rápida com o Bobadilla e o Marcos Antônio, e menos cadência, por isso talvez ele tire o Luiz Gustavo. E ele quer um time com profundidade também, porque ele abre mão do Rafinha para jogar o Igor Vinícius. Então, o São Paulo deve ter um time aí que vai tentar partir para cima do Corinthians, né? O Corinthians, por sua vez, conta com o momento artilheiro de Romero, né? Vem muito bem o paraguaio, mas conta com um sistema defensivo forte aí, tentando colocar ali 3 volantes à frente da linha da zaga, que já é uma zaga forte, por sinal, com o Fagner de um lado, o Matheus Bidu do outro, e pondo os 3 volantes ali, o Carrilho, o Zé Martinez e o Charles, ele fortalece ainda mais esse sistema defensivo e deve jogar contra o São Paulo com um sistema de contra-ataque. Essa é a possibilidade, né? O Corinthians, que aliás, gente, teve uma notícia desagradável aí para o torcedor corintiano e para a própria entidade, né? A entidade que, aliás, já se manifestou. A CBF alterou as datas do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que seria no dia 16, numa quarta-feira, foi mudado para o domingo, tá? Então, os jogos do Campeonato Brasileiro serão antecipados para a data do dia 16 e 17, tanto o Corinthians quanto o Flamengo vão antecipar, e aí eles jogam no fim de semana, no domingo, às 4 da tarde, tudo porque o Flamengo entendia que com as suas convocações, né, ele teria direito a mudar esse jogo da Copa do Brasil, mas aí vai jogar pelo Brasileiro. Então, assim, a CBF age muito mal, por quê? Porque beneficia o Flamengo e prejudica o Corinthians. Por quê? Porque o Flamengo teria inúmeros desfalques de peso pela Copa do Brasil. Então, no meu ponto de vista, uma sacanagem da CBF para com o Corinthians, tá bom? A arbitragem dessa partida, gente, é um nome que não me agrada, tá? Ele já prejudicou tanto o São Paulo quanto o Corinthians esse ano. É o árbitro Rafael Rodrigo Klein, tá? Um árbitro que, para mim, ele é fraco. Para um jogo desse tamanho, eu acho que precisava de um juiz de mais nome, de mais força, tá? Eu usaria aqui um Daronco nessa arbitragem, porque não gosto da arbitragem do Rafael Rodrigo Klein, que será o árbitro, né? Nas assistências aí, o Guilherme Dias Camilo e o Rafael da Silva Alves. E no VAR, Daniel Nobre Bins. Eu aproveito aqui, né, para, claro, convidar vocês que após esse majestoso, nós entraremos com uma live fazendo análise e comentários da partida, e você pode participar com a gente comentando aqui. E aproveita e já comenta com a gente aí, quem você acha que é o favorito a vencer esta partida? São Paulo ou Corinthians? Será que dá empate? Comente o que você acha pra gente aí. E claro, né, não se esqueça, já deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família, isso ajuda muito a gente. Valeu, um abraço!